pouco difícil eu ficar permitindo que as pessoas entrem depois que eu começar a dar a monitoria. Então, se vocês puderem avisar também no grupo da sala de vocês para que as pessoas entrem pelo e-mail institucional, porque não precisa da minha autorização quando a pessoa entra pelo e-mail institucional. É mais fácil. Então, eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Eu peço ainda não. Agora está aparecendo. Está aparecendo. Sério. Outra coisa que eu peço para vocês é que quando a gente está apresentando, a gente não tem visualização do chat. Então, eu peço para que vocês, quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa para interromper, para acrescentar, o que seja, ou qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, vocês podem ligar o microfone e falar, tá certo? Não se envergonhem, por favor. Sou aluna assim como vocês e vocês estão com os colegas de vocês de turma, então liguem esse áudio e falem mesmo, não tenham vergonha. Então, a gente vai falar um pouco sobre a terapêutica da insuficiência respiratória, e eu acho que o nome dessa aula é um pouco, como eu posso dizer, não é bem aplicado, porque a gente sabe que essa aula, para quem assistiu a aula, é basicamente a terapêutica da asma, e não da insuficiência respiratória em geral, porque a gente sabe que a insuficiência respiratória a gente trabalha DPOCs, essas coisas, e assim, a gente tem um pontozinho pequeno que aborda DPOC, mas a aula, na sua grande maioria, é da terapêutica da asma. Então, a gente vai ver coisas importantes, mais importantes, a gente vai se atentar mais sobre coisas da asma. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a patogênese da asma. Vocês já devem ter visto bastante sobre a patogênese da asma no S3. Outra coisa, eu peço desculpa para vocês se algum barulho externo atrapalhar, porque eu moro de frente, aqui no Paracuru, eu moro de frente para uma pista, aí fica passando carro direto, enfim. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a patogênese da asma no S3, não sei se tem os mesmos GTs ainda, mas pelo menos no meu GT eu tive um GT de asma, e atopia em geral. E aí a asma ela é caracterizada como uma doença inflamatória, onde há obstrução recorrente e irreversível das vias aéreas em resposta a estímulos irritantes. E a asma é caracterizada principalmente também pela hiperreatividade brônquica, porque se não existisse essa hiperreatividade brônquica, não haveria essa inflamação e essa obstrução recorrente. Outra coisa importante desse conceito é que a asma ela é reversível, ao contrário das outras DPOCs. A asma ela é reversível, inclusive, ela foi tirada desse artigo como DPOC, porque a gente sabe que a asma também ela pode ser acometer na infância e depois ela não acometer mais a pessoa. Então, é importante a gente ter essa noção. As etiologias da asma. A principal etiologia é a exposição a alérgenos. Essa hiperreatividade brônquica há uma exposição a alérgenos, mas a gente também tem a infecção viral, e aí a gente pode ter a infecção viral tanto de vias aéreas superiores como diretamente de vias aéreas inferiores. Então, uma sinusite pode evoluir com a crise de asma. Uma infecção de garganta pode evoluir com uma crise de asma. Então, essa infecção viral ela pode ser tanto de vias aéreas superiores como de vias aéreas inferiores. A gente tem a asma medicamentosa, que é induzida principalmente pela aspirina, pelo ácido acetilsalicílico, ou AS, que vocês vão ver mais na frente, porque que ele causa, principalmente porque ele é um inibidor de COX, e o inibidor de COX como é que eu posso... A COX, ela vai transformar ela vai transformar a prostaglandina, e a prostaglandina tem um papel importante na fisiopatologia da asma. Temos também a asma induzida por exercício físico, que é quando uma pessoa que ela já tem uma tendência asmática, ela faz muito exercício físico, e aí ela acaba tendo uma crise de asma. Eu sou asmática, então quando eu vou inventar de correr muito, eu já sei que é complicado para mim, tem um certo ponto que eu não consigo.
E a gente também pode ter uma etiologia de estímulos não alérgenos. A clínica da asma é caracterizada por crises intermitentes de falta de ar, sibilos, dor no peito e tosse. Essa tosse ela pode ser muitas vezes acompanhada de escarro. Esse escarro é praticamente o muco que é produzido lá nas vias aéreas inferiores. Pode haver hemoptise se tiver um grau de lesão muito grande. E aí a gente tem um estado de mal asmático, que é a asma grave aguda, que são esses sintomas anteriores de falta de ar, sibilos, dor no peito e tosse, associados com ataque cardíaco e confusão mental. O diagnóstico, ele é clínico, então a gente vai ter um ou mais dos sintomas de dispneia, tosse crônica, sibilância, aperto no peito ou desconforto torácico, com sintomas episódicos. A melhora pode ser espontânea ou pelo uso de medicações específicas para asma, que a gente vai ver aqui mais à frente. 3 ou mais episódios de sibilância no último ano, e tem essa variabilidade sazonal. A gente que tem... a gente que mora aqui no Ceará, a gente conhece que tem um período de floração ou defloração do caju, uma coisa assim, que é principalmente nesse segundo semestre do ano, que é quando há mais alérgenos sendo levados pelo vento. Então, essa variabilidade sazonal pode ser por isso, ou então pessoas que moram em lugares que têm climas muito secos, ou invernos assim muito, muito frios. Então, pode haver essa variabilidade sazonal. E uma história familiar positiva para asma ou atopia. Então, vocês já devem ter visto essa questão da atopia lá na S3, a questão da marcha atópica, crianças que desde o início vêm demonstrando uma predisposição à atopia. A patogenia, como eu já disse várias vezes, vocês já devem ter visto um pouco sobre essa patogenia lá no S3. A fase inicial ela é dada pela liberação de IgE, esse IgE vai ligar o mastócito, que vai haver a desgranulação dos mastócitos. E aí a síntese e liberação de histamina, leucotrienos e prostaglandinas. E aí a gente tem a reação asmática inicial, que é uma broncoconstrição aguda, devido à contração muscular e o extravasamento muscular. Essa fase inicial, ela dura de 3 a 6 horas. Depois dessa fase inicial, se a gente não agir nessa fase inicial ou agir antes dessa fase inicial, a gente vai começar uma fase tardia, que são influxos de células inflamatórias na musculatura, e aí há uma resposta maior de TH2 e é eosinofílica. Então, o eosinófilo é um dos grandes, tem um grande papel na patogênese tardia da asma. E aí, essa patogênese tardia vai ser caracterizada principalmente por lesão ao epitélio do brônquio, a inflamação persistente e a hiperatividade brônquica que eu já tinha falado para vocês. Que é essa hiperatividade brônquica, que é qualquer coisinha, ele vai ativar muita cascata de inflamação, qualquer coisinha que irritar ele vai ficar muito inflamado, ele vai contrair muito. Essas coisas que são características da asma. Pronto, se a gente não atuar nessas crises de asma e elas forem contínuas, a gente pode ter complicações tardias. E as principais complicações tardias da hipertrofia da musculatura brônquica, depois disso já é muito mais difícil da gente tratar a asma, a hiperplasia e hipersecreção de glândulas produtoras de muco, o aumento das células caliciformes, a disposição subepitelial de colágeno com fibrose, e isso aí a gente vai evoluir para um outro tipo de DPLC, e, por fim, a remodelação das vias aéreas. E aí a gente vai ter uma diminuição do calibre das vias aéreas, a pessoa vai ficar com uma asma muito mais avançada, qualquer coisinha, a asma dela já vai atacar, vai ter predisposição a ter algum estado de mal asmático. Então, antes dessas complicações tardias, a gente tem que tratar. Bom, aqui é um quadro para a gente ver um pouco sobre a classificação da gravidade da asma. A gente tem principalmente a asma intermitente e a asma persistente. A asma intermitente, ela tem sintomas raros, ela raramente tem um despertar noturno, ela raramente precisa de beta-2 de alívio e não
não causa nenhuma limitação diária e nem causa exacerbação. Então, é aquela asma que é uma pessoa que tem 1 a 2 vezes no ano uma crise de asma e raramente ela vai precisar do beta-2 de alívio, raramente ela vai precisar ir para a urgência. Geralmente essas pessoas nem têm a bombinha, elas só procuram a urgência mesmo e fazem a nebulização, enfim. E aí a gente vai ter a asma persistente, que pode ser dividida em asma persistente leve, moderada e grave. E aí as principais diferenças que a gente vai ver nesses tipos de asma são a duração dos sintomas, ou seja, eles podem ser semanais, aparecer a cada semana, ou diários ou contínuos. A severidade desses sintomas, então, eles podem se exacerbar ou por mês, ou por semana, ou quase diariamente. Essa asma persistente, geralmente o pessoal que tem asma persistente tem a bombinha, porque geralmente vai precisar de um beta-2 de alívio, ou eventualmente, ou diariamente, e essa asma ela pode causar limitações diárias, principalmente a asma grave, que ela vai causar uma limitação diária contínua. Vocês vão ver porque é importante essa classificação da asma, porque a gente vai ver que o tratamento da asma ele é baseado em steps, em passos. Então, quando a gente vai notando essa classificação da asma, ela é muito importante para a gente determinar a partir de que step a gente vai começar, ou se a gente vai já começar de um step mais avançado, essas coisas, ou se a gente vai caminhar mais à frente nesses passos. Então, é importante a gente ver essa classificação da asma para a gente determinar o tratamento. Então, aqui é uma imagenzinha só para a gente relembrar a fisiopatologia da asma. Vai ter a liberação do IgE, que vai ativar os mastócitos, aí o mastócito vai ter essa reação aguda, que é a fase inicial, com a liberação de histamina, e depois com todas as interleucinas, vai haver a quimiotaxia de eosinófilos e neutrófilos, principalmente eosinófilo. O eosinófilo tem um papel muito importante na asma, porque ele vai causar a lesão epitelial, e os dois vão causar hiperatividade brônquica. Até aqui tudo ok? Foi só uma revisão do que vocês já viram no S3, né, praticamente. Alguma dúvida até aqui? Alguém me disse que sim ou que não? Falem no áudio, porque eu não tenho acesso ao chat. Tudo ok, por enquanto. Tudo show. Ótimo, obrigada por responder. Então, agora a gente vai começar os fármacos usados no tratamento da asma. Se vocês não estavam prestando atenção até aqui, agora vocês vão ter que prestar atenção. Assim, tira assim, a última força que vocês tiverem nessa manhã e vamos prestar atenção aqui. Aqui é só para a gente dar uma visualizada que como é esse tratamento da asma e como ele é feito por steps. Eu não vou me ater muito nesse quadro agora, eu ia me ater se eu tivesse mais tempo, mas agora eu não tenho. Então, esse quadro ele vai aparecer de novo lá depois que eu falar dos tratamentos, e aí eu me atenho a ele. Então, a gente vai ver nas classes farmacológicas o principal fármaco mesmo que vocês vão ver é o beta-agonista, principalmente sendo beta-2 agonista, que a gente sabe que beta-1 agonista, eles podem estar fazendo alguns efeitos colaterais, porque a gente tem beta-1, receptores beta-1 lá no coração e em outros lugares. E aí a gente tem as metilxantinas, ou só xantinas, temos os agentes muscarínicos, os inibidores da via do leucotrieno, anticorpos anti-IgE e os corticosteroides. Aqui, pela classe farmacológica, a gente vai ver onde é que cada um trabalha. No brônquio, principalmente o beta-agonista, as xantinas, os antileucotrienos, os anti-IgE e antimuscarínicos, mas principalmente os beta-agonistas. No muco, principalmente os antimuscarínicos, mas também os anti-IgEs e antileucotrienos também trabalham no muco. Na inflamação, principalmente os corticoides, os anti-IgEs e os antileucotrienos. Mas as xantinas também têm um papel nessa inflamação. A gente vai ver que o mecanismo das xantinas ele não é muito bem esclarecido, mas vocês podem ver que elas têm principalmente ações no brônquio e na inflamação. Então, os beta-2 agonistas,
eles promovem a dilatação brônquica por ação direta nos receptores beta-2 seletivos. E aí, esses receptores beta-2, eles têm a atividade de relaxar o músculo liso brônquico e permitir a redução do muco, porque quando a gente está com a via aérea lá mais fechadinha, depois que a gente vai abrindo ela, a gente vai dando espaço para que esse muco vá sendo... ou sendo aspirado, ou sendo colocado para fora, essas coisas todas. E ele é administrado principalmente via inalação e nebulização. Inalação, a bombinha, nebulização, lá, o aerosol que a gente conhece, aerosol das urgências. E os principais efeitos adversos é o tremor e a taquicardia. Algumas referências dizem que beta-2 agonistas podem dar arritmias. Contudo, no Katzung tem dizendo... Ai, desculpa, gente. Passando um trator aqui. Enfim. Mas no Katzung ele tem dizendo que não tem nenhuma comprovação científica de que os beta-2 agonistas podem dar arritmia. Eu não sei o que foi que a professora falou para vocês, se eles podem ou não podem dar arritmia, mas lá no Katzung tem dizendo que não tem comprovação científica. Só que algumas referências podem trazer isso. Eu acho que se ela for trazer isso, ela não vai trazer de uma forma que cause confusão para vocês. Então, a gente vai ter os beta-2 de curta duração e os beta-2 de longa. E aí, como é que a gente sempre, todos os monitores fazem para a gente decorar qual é o beta-2 de curta e qual é o beta-2 de longa? B, no alfabeto, vem antes de M. Então, o salbutamol, ele é beta-2 de curta, porque vem antes. E o salmeterol, ele é beta-2 de longa, porque o M vem depois. Enfim. E a terbutalina é beta-2 de curta. Não sei como é que faz para decorar isso, a gente só decora salbutamol e terbutalina. Enfim. Por que beta-2 de curta? Porque o início de ação deles é muito rápido, de 15 a 30 minutos. Só que a duração deles é de curta duração. E aí é de 3 a 5 horas e ele é usado conforme necessidade. Ele é aquela primeira coisa que a gente vai se ater em uma crise de asma, porque ele vai agir muito rápido, embora a duração dele dure menos do que o outro. Já o beta-2 de longa, o salmeterol e o formoterol, a gente também tem o formeterol, que é o conhecido Berotec, mas a gente não vai se ater muito nele, a gente vai lembrar principalmente do salmeterol e do formoterol. Eles têm um efeito que dura de 8 a 12 horas, eles podem levar mais tempo para começar a ação, e ele pode ser utilizado regularmente em asmas mais graves, porque o efeito dele dura mais tempo, então a gente não vai precisar ficar administrando direto a cada 3 a 5 horas para que o efeito dele dure. As metilxantinas, a principal delas é a teofilina. Como é o efeito da teofilina? Como é o mecanismo de ação dela? Ela é um inibidor inespecífico da fosfodiesterase. E aí ela aumenta o AMP cíclico. O AMP cíclico, ele regula diversas funções celulares. Ele estimula a função cardíaca, ele causa o relaxamento da musculatura lisa e reduz a atividade inflamatória e imune de células específicas. Ele é administrado via oral, principalmente tem a teofilina, ela é como é o nome, gente? Socorro. Ela é que a gente... Ai, desculpa, eu esqueci o nomezinho. Comprimido? Não, o outro que é líquido, a gente toma dentro com medidor. Solução? Oi? Solução? Ela é solução e ela vem principalmente em forma de... Cápsula. Xarope? Xarope, obrigada. Nossa, eu esqueci completamente esse nome. Ela vem principalmente por forma de xarope, aqueles conhecidos xaropes que a gente é usado. Ela é uma solução e ela é usada como dose de ataque. Atualmente, é contraindicado o uso da teofilina. Por quê? Porque ela tem uma janela terapêutica muito restrita, ou seja, a dose para efeito terapêutico e a dose utilizada para que causa efeitos adversos, elas são muito próximas, só que assim, ela tem um baixo custo. Um xaropezinho de
de teofilina é R$ 13. Então, assim, a caixazinha com xarope da teofilina é R$ 13. Só que a gente vai ter que lembrar que ela possui vários efeitos adversos, além de ter essa janela terapêutica restrita. Ela produz efeitos adversos sobre o sistema nervoso central, pode causar crises convulsivas, ela pode causar problemas nos rins, como uma insuficiência renal aguda, ela pode causar efeitos no músculo cardíaco e esquelético, e também pode causar efeito na musculatura lisa. Então, ela não é mais utilizada como monoterapia. Contudo, o que é que vocês podem ver? SUS, gente, a gente trabalha com pessoas que têm alguma limitação socioeconômica. Então, a gente ainda vê o uso bastante das metilxantinas e principalmente da teofilina por causa do baixo custo. E, assim, as bombinhas, geralmente, elas têm um custo mais elevado. Tem bombinha de 70, de R$ 100. Então, é muito mais fácil, às vezes, para o nosso paciente comprar um xarope de R$ 13. Então, a gente tem que se ater a isso, se lembrar disso, mais do que só para a prova, porque na prova a gente vai lembrar que ela não é utilizada como monoterapia, mas na vida real ela é sim utilizada, porque a gente trabalha com pessoas que têm um nível socioeconômico baixo, então a gente vai ter que adequar o tratamento à necessidade do paciente, certo? Então, mais do que só para a prova vocês vão ter que lembrar disso aqui. Janela terapêutica restrita, tem baixo custo. Lembrar do mecanismo de ação, inibidor inespecífico da fosfodiesterase, aumentando o AMP cíclico, que ela produz vários efeitos adversos, mas às vezes é necessário. Então, é importante a gente lembrar isso. E aí a gente tem os agonistas muscarínicos, que é o brometo de pratrópio. O brometo de pratrópio é aquele famoso atrovente, que é usado junto com o Berotec na nebulização. E a gente tem o tiotrópio. O tiotrópio, ele é usado na DPOC. Eu falei para vocês que ia ter um pontozinho minúsculo de DPOC. É o tiotrópio. Então, o tiotrópio, ele é usado no efizema pulmonar também. Então, como é que eles agem? Eles atuam por inibição competitiva da ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos. A gente vai lembrar que os receptores muscarínicos, principalmente o M3, ele é muito importante na produção de muco. Então, a gente vai lembrar que com essa inibição, a gente vai ter a redução da secreção de muco. Então, a gente vai sempre lembrar disso. Receptores muscarínicos, eles são muito, muito, muito importantes na produção de muco, mas eles também causam a contração do músculo liso. Então, os antagonistas muscarínicos também bloqueiam a contração do músculo liso. Eles são muito úteis na tosse da asma, para evitar aquela tosse constante, que também causa um certo cansaço no paciente, ficar tossindo direto. São usados em pacientes com intolerância a beta-agonistas, ou seja, um paciente que tem uma intolerância a beta-agonista, que fica muito taquicárdico, que fica com muito tremor, que você vê que com o tempo o paciente ele fica mais... com o tempo ele vai se tornando mais sensível aos beta-agonistas, tal hora a nebulização a gente pode fazer só com brometo de pratrópio. Ou seja, só com aquele famoso atrovente. Então, ele também é utilizado sozinho, ele pode ser utilizado sozinho na nebulização. O efeito se inicia em 20 minutos e dura cerca de 3 a 5 horas, assim como o beta de curta. Então, como eu já tinha falado para vocês, na nebulização a gente usa o beta de curta, que é o formoterol, que a gente nem vai lembrar muito deles, que é o Berotec, e a gente usa também o brometo de pratrópio, que é o atrovente, que é um antagonista muscarínico. Eu gosto muito de falar essas coisas, por quê? Porque é dia a dia. Com certeza que deve ter alguém que tem asma, que já teve muita crise asmática, que deve conhecer muito esse negócio do famoso Berotec atrovente. Então, falando essas coisas, a gente vai lembrando e vai decorando mais fácil. Os antagonistas... Pois não. Desculpa, eu pensei que você tivesse terminado já de explicar esses. Mais uma pergunta sobre o outro slide, se você puder voltar, por favor. Sim. A tosse na asma, ela vai ser causada pela secreção de muco?
A tosse na asma vai ser causada pela irritação de fibras mielina, fibra C, se eu não me engano. Não é causada pela secreção de muco, não, certo? Mas, assim, quando há um muco e esse muco irrita essas fibras mielínicas, essas fibras mielinizadas e fibras não mielinizadas, nesse caso, vai haver essa coisa da tosse, esse efeito da tosse, tá entendendo? Não é causado exatamente pela secreção de muco, mas pela irritação das fibras C não mielinizadas e também por irritação dos receptores vagais. Entendeu? Entendi, obrigada. Outra coisa é sobre essa intolerância do beta-agonista. O paciente, ele vai desenvolvendo essa intolerância ou ele já é uma predisposição? O paciente, ele pode já ter uma predisposição à intolerância do beta-2 agonista, mas também ele pode ir desenvolvendo essa intolerância, tá entendendo? Crianças que usam muito beta-2 agonistas durante a fase inicial, depois de um tempo, você vai ter que ter muito cuidado com a dose de beta-2 agonista que você dá, porque ela pode se tornar cada vez mais sensível à ação daquele beta-2 agonista. Então, tanto pode ser uma pessoa que já você percebe de cara, na primeira vez que você vai tentar usar o beta-2 agonista, que ela tem uma sensibilidade muito alta, e aí fica muito taquicárdica, fica com um termo muito, muito avançado, mas ela também pode ser uma intolerância desenvolvida. Tá bom? Tá certo. Obrigada. De nada. E aí a gente tem os efeitos adversos, que é a xerostomia, um gosto amargo. Na boca, a xerostomia é a diminuição da produção de saliva. Um gosto amargo na boca, pode haver retenção urinária, pode haver midríase e inibição da motilidade do TGI. O ipratrópio, ele pode amplificar a ação do salbutamol na ação emergencial, por isso que eu estava falando para vocês. O ipratrópio, ele é sempre usado como SABA. SABA é beta-2 agonista de curta duração. O ipratrópio, ele pode ser usado com SABA ou com o próprio salbutamol numa ação emergencial, numa nebulização emergencial. Então, eles sempre são utilizados na emergência. É conhecido você ouvir falar do atrovente Berotec. Mas não decorem atrovente Berotec, decorem ipratrópio e salbutamol, tá bom? Tudo ok com esses até aqui? Tudo sim. Ótimo. Então, a gente vai ver inibidores da via do leucotrieno. E aí, gente, eu estava planejando terminar com 40 minutos, porque eu sei que é muito cansativo, então eu estava planejando terminar 11h50. Eu queria fazer uma revisão com vocês do FAF, mas não vai ser possível. Então, eu vou mandar o FAF para vocês, o arquivo do FAF com as questões, e aí, com as questões e com o item correto, sublinhado lá, para vocês darem uma olhada. E aí, vocês podem tirar algumas dúvidas no privado, certo? Eu ia fazer uma revisão do FAF aqui com vocês, síncrona, mas não vai ser possível, porque vai ficar muito enfadonho, vai passar das 12 horas, certo? Ok? Ok. Obrigada. Então, continuando. Inibidores da via do leucotrieno. A gente tem a ziletona, que é um inibidor da 5-lipoxigenase, e a gente tem os afilocast e o montelocast, que são antagonistas do receptor do leucotrieno. Então, a gente tem esses dois tipos de mecanismos de ações. Se atentem a isso, porque pode cair. Mecanismo de ação é muito fácil cair. Ela sempre quer mecanismo de ação, efeitos adversos e efeitos nas manifestações clínicas. Então, a ziletona, ela age inibindo a 5-lipoxigenase, que é a enzima que vai formar o leucotrieno, certo? Então, age inibindo a enzima. Já os afirlocast e o montelocast, então os cast, decorem assim, se for mais fácil, eles agem no receptor. Eles não agem inibindo a formação de leucotrieno, eles agem inibindo que o leucotrieno haja, certo? Então, eles reduzem dessa forma as reações agudas à aspirina, eles são muito úteis na asma medicamentosa. Eles também são muito úteis na asma por exercício, inibindo a asma por exercício. Eles diminuem a resposta a alérgenos. Então, vocês estão vendo, vocês podem perceber que eles são usados como
terapêutica antes da crise, que é muito útil, porque depois que já tem um leucotrieno lá agindo, gente, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que agir com o beta-2, mas se a gente pode inibir o leucotrieno de agir, se a gente pode, antes da crise, inibir o leucotrieno de ter a sua ação, vocês vão ver que ele é muito mais utilizado como uma profilaxia. Uma forma de evitar que haja crise. Então, a gente vai ter a administração via oral, eles são principalmente por administração via oral, os efeitos adversos é cefaleia e efeitos no TGI. Uma pergunta que tinha sido feita lá na época do primeiro FAF era se os inibidores da via do leucotrieno são considerados imunomoduladores, e a Ana Rosa confirmou, eles são sim considerados imunomoduladores. Até porque eles, de certa forma, modulam a resposta imunológica, né? Enfim. Mas o principal imunomodulador é o anticorpo, que é o anticorpo anti-IgE, que é o omalizumab. O omalizumab, ele inibe a ligação do IgE nos mastócitos, então ele evita a degranulação dos mastócitos. Então, ele age lá em cima, lá no começo, lá antes de tudo, ele já está agindo. Então, ele diminui a frequência e a intensidade das crises de asma, são administrados via subcutâneo, então você já vem aqui uma dificuldade, né, de estar fazendo essa terapêutica, porque a administração subcutânea já é uma coisa mais complicada para os pacientes, enfim. São usados para evitar a crise, e o principal efeito adverso é uma alergia ao próprio anticorpo. Então, o principal efeito adverso dele é a pessoa ter alergia ao próprio medicamento, certo? Ok. E aqui a gente vai falar... Uma dúvida. Aí, no caso, ele teria um anticorpo anti-IgE. Ele teria um anticorpo anti-IgE. Ele teria uma resposta anafilática ao medicamento. Mas pode ser também a outras coisas que possam estar no medicamento. Eu só vi que era, tipo, uma resposta anafilática ao medicamento, entendeu? Uhum. Ficou claro? Ficou. Obrigado. De nada. A gente vai passar só por cima dos corticosteroides, porque vocês vão ter uma aula específica disso com o maravilhoso do Robert Serra, e essa aula é incrível, enfim. Eles atuam inibindo a atividade inflamatória, atuam principalmente por inibição da fosfolipase A2, que vai atuar, que é a enzima que converte as prostaglandinas, reduzem a hiperatividade brônquica e a frequência das crises de asma quando são utilizados regularmente. Eles podem ser inalatórios, a beclometasona, budesonida, ciclesonida, flunizolida, enfim, eles podem, todos esses são inalatórios. E o principal efeito adverso, isso aqui é importante, o principal efeito adverso dos corticosteroides inalatórios é a candidíase oral, porque se a gente está ali reduzindo a resposta imune no nosso trato respiratório superior, a gente vai dar a oportunidade para que a candidíase, que é uma principal infecção oportunista, ela se manifeste. Mas esse efeito adverso, ele é completamente evitável. Então, se o paciente ele faz a utilização do corticosteroide inalatório e depois ele lava a boca, pronto, já evita a candidíase oral. Então, esse efeito adverso ele é completamente evitável. Então, é só essa precaução de você ter de falar, depois que você usar, você lava a boca, você já pode evitar uma candidíase oral. E aí a gente tem também via oral, que o principal utilizado é a prednisolona, e intravenoso, que é utilizado assim no estado de mal asmático, no ápice mesmo, assim, para tirar o paciente que está quase morrendo, porque eu acho que eu nunca nem vi utilizarem, que é a metilprednisona e principalmente a hidrocortisona. Mas, uma assim, pergunta. Pois não. Os corticosteroides usados inalatórios, eles têm alguma assim, chance real de causar síndrome de Cushing ou é algo que nem se preocupa? Não. Eles agem especificamente no trato respiratório. Eles não podem. A gente não se preocupa. Desculpa com a zoada, gente.
a gente não se preocupa com os corticoides inalatórios em causarem uma síndrome de Cushing, porque eles têm efeito local, eles não têm efeito sistêmico, certo? Ok. Bom, isso aqui é só para vocês darem uma olhada, não precisa decorar isso, é só para vocês verem a questão da potência tópica. Eu não vou me ater muito a isso, porque a gente já está adiantado no horário. Vamos lá, bem rápido, o manejo da asma. Márcia, Falei para vocês que eu ia... Pois não. Desculpa, só uma dúvida, rapidinho. Eu não entendi a diferença de indicação para utilizar a via oral e a via inalatória. Eu vou falar disso agora. Tá certo, obrigada. Então, a gente vai ver aqui nesse quadro, esse quadro ele vai te responder. Porque, qual é a indicação de usar via oral e via inalatória? O primeiro step do tratamento é a gente sempre usar o beta-2 agonista, o SABA, quando for necessário um tratamento de alívio. Então, se a pessoa ela só tem crises intermitentes, ela tem uma asma intermitente, raramente acontece, a gente vai usar só um SABA de alívio, um beta-2 agonista de alívio. E aí a gente vai para a etapa 2. A etapa 2 é um paciente que já tem mais crises. Ele ainda não tem uma asma tão persistente, mas ele tem mais crises. E aí a gente vai começar com uma baixa dose de corticosteroide inalatório. A preferência é a gente começar com corticosteroide inalatório, certo? Por quê? Porque a mesma resposta da pergunta anterior que alguém fez para mim. Porque ele vai agir de forma local. Então, os efeitos adversos dele são muito raros. Então, a gente vai iniciar com corticoide inalatório para evitar os efeitos adversos do corticoide oral, e porque ele tem um efeito local que já é bastante útil. E aí a gente pode usar como outras opções de tratamento os antileucotrienos, que esses antileucotrienos vão agir evitando que haja a crise, né? E aí na etapa 3, etapa 4 e etapa 5, a gente já vai começar com o LABA. O que é o LABA? É o agonista beta-2 de longa duração, que são pessoas que possuem asma persistente, crise de asmas persistentes. E aí, na etapa 3, a gente tem a crise de asma persistente persistente leve, então a gente vai usar baixa dose de corticoide inalatório, principalmente, com um beta-2 agonista de longa duração. E aí, a gente pode utilizar como tratamento de alívio, o SABA, que é o beta-2 agonista de curta duração. E aí, como outra opção de tratamento, a gente tem o corticoide inalatório de média dose ou baixa dose de corticoide inalatório com um antileucotrieno. Na etapa 4, como eu já disse, vocês vão ver que cada etapa da asma ou a gente aumentar a dose ou a gente trocar o SABA por LABA. Só isso. Então, na leve, baixa dose de corticoide inalatório. Na moderada, média ou alta de corticoide inalatório. E na persistente grave, a gente pode estar utilizando corticoide oral, porque a prioridade é o paciente respirar, né? Então, aí a gente pode entrar com corticoide oral. Então, mas a gente vai evitar o máximo entrar com esse corticoide oral. Certo? E aí, sempre que a gente tiver essas pessoas que possuem asma persistente moderada e asma persistente grave, no tratamento de alívio deles, a gente vai usar um SABA, ou seja, o beta-agonista de curta duração, com uma baixa dose de corticoide inalatório, formoterol se necessário. Vocês entenderam o que é esse passo a passo? O passo a passo... Desculpa. Oi. Pode só repetir a partir da etapa 3, eu me perdi um pouco, por favor. Da etapa 3 para a etapa 5, a gente vai basicamente aumentar a dose ou trocar corticoide inalatório por corticoide oral. Basicamente isso. Então, etapa 3, baixa dose de corticoide inalatório. Etapa 4, média alta, corticoide inalatório. Etapa 5, a gente vai trocar o corticoide inalatório por corticoide oral. Todas essas, a gente vai usar o beta-2 agonista de longa duração, que é o LABA, o famoso LABA, certo? E aí, na etapa 5, a gente pode estar usando tratamentos adjuvantes como o anti-IgE, porque aí essa pessoa, ela está muito grave, a gente tem que evitar que ela tenha crises. Mas também a gente também pode estar usando, como outras opções de tratamento, de controle, os antileucotrienos em todas as outras etapas, certo?
Certo, obrigada. Então, Mas, aí, Oi. só no caso, a asma persistente, ela vai começar na etapa 3, né? Isso. A asma persistente começa na etapa 3. Tá certo, obrigada. Ótimo. Todo mundo entendeu esse quadro? Ficou claro para vocês? Uhum. Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui de novo, só para a gente revisar, a asma intermitente, a gente vai usar basicamente um beta-2 de curta duração, nenhuma dose de corticoide inalatório. Aí, já na persistente, a gente começa a gente também pode utilizar corticoide inalatório, gente, viu? Desculpa. Mas a gente também pode utilizar corticoide inalatório caso esses episódios eles sejam mais frequentes ou mais severos, mas mesmo assim sejam intermitentes, ou sejam não uma vez, 2 vezes por ano. A gente pode deixar o paciente lá com corticoide inalatório, com a bombinha dele lá, se ele precisar. E aí, a partir da persistente, a gente vai utilizar corticoide inalatório de dose baixa, beta-2 agonista de curta duração para alívio rápido. Na persistente moderado, corticoide inalatório de dose baixa, mais o LABA, ou BALA, que é a mesma coisa, que é de longa duração, beta-2 agonista de longa duração, ou corticoide inalatório de dose média. E na grave, a gente vai usar corticoide inalatório de dose média ou alta com o beta-2 agonista de longa duração. É basicamente isso, de você aumentar a dose ou trocar esse corticoide inalatório por um corticoide oral na grave persistente, mas a gente evita muito, 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 o máximo que pode, o corticoide oral. E é isso, gente. Obrigada. Eu vou mandar para vocês, aqui são minhas referências, eu vou mandar para vocês o slide, eu vou mandar para vocês o FAF, para vocês relembrarem as questões, e essa aula estava sendo gravada. Eu vou só confirmar que a aula estava sendo gravada mesmo, porque às vezes eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Sim, a aula está sendo gravada e eu vou mandar para vocês também. Muito obrigada por estarem até aqui. Eu tentei ser o mais rápido que pude. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho. Tu pode só repetir, por favor? Obrigada, gente. A parte dos antagonistas de leucotrienos serem também imunomoduladores, são os 2 tipos ou só um deles? Os 2 tipos, eles são imunomoduladores porque eles agem modulando a resposta imune. Então, todos os inibidores da via do leucotrieno são considerados imunomoduladores. Mas eu acho que a Ana Rosa não vai se ater a isso, tá certo? Vocês não precisam se preocupar com isso. Obrigada. Qual é a pergunta? Eu queria só saber, assim, na questão do tratamento, né? Se o paciente for melhorando, aí você pode descalonar também, né? Você está usando um de longa e baixa para um de curta, eventualmente? Assim, o paciente ele tem uma tendência a piorar. Se você voltar esse tratamento, você pode gerar uma tendência a piorar a asma dele. Então, se aquele tratamento ali que você está usando, ele está sendo eficaz, você mantém ele. É muito raro, eu acho que eu nunca vi você voltar o tratamento, tá entendendo? Estou entendendo, certo. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu vou interromper a gravação e vocês